tudo, só isso que eu falei, soltou tudo. Deu 150 picos de audiência, uma coisa estrondosa, e que depois outras emissoras foram lá e pediram cópias daquelas fitas. Aquele material já não era mais meu. Eu não tive tempo nem de procurar para colocar, arquivar nos meus arquivos, eu não tive chance. Porque vieram outras rádios, tudo deu televisão em cima, saiu no jornal, com o maior barulho. Então essa foi a reportagem mais bombástica que eu fiz na minha vida, em 1990, em Ribeirão Preto. Gente, que loucura! E eu tentando ler todas as mensagens aqui, tentando prestar atenção no André. André, mas pera um pouco, nós temos que saber mais detalhes disso aí, porque esses dias mesmo eu tava batendo um papo com um amigo meu sobre exorcismo, sabe? E a gente tava querendo conversar mais sobre isso, porque isso é uma coisa que a igreja, ela oculta, não sei se é essa palavra correta, mas ela não fala muito abertamente sobre esses rituais de exorcismo, como é feito, quando, como, onde, por quê, né? Quando é possível fazer? Ela aceita até um certo ponto, até onde vai meu conhecimento sobre isso, e depois ela faz uma investigação para ter certeza que se trata ou não de um espírito maligno que está dominando a pessoa, para depois autorizar o exorcismo. Porque de repente não tem espírito nenhum, a pessoa é doente. Mas ali naquele caso era verdadeiro mesmo. Viu? E o que o padre ficava falando? Ele ficava fazendo alguma coisa em relação a essa pessoa? Ele pegou o antigo evangelho romano e começou, porque ali tinha textos de doutrinação, de exorcismo, e o espírito respondia quando eles ficavam discutindo. O espírito xingava ele, proferia a palavra de baixo calão, falava um monte de besteira. O seminarista que estava do lado do padre, o espírito começou a falar um monte de coisas da vida pessoal dele, o que ele tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer. O cara não tinha onde enfiar a cara, né? Desmascarando, quer dizer, o golpe psicológico, emocional, aquela coisa toda, né? No próprio filme teve isso. Mas qual filme você tá falando? O Exorcista teve isso. Teve situações parecidas, mas, guardadas as devidas proporções, o Exorcista era cinema. Então era um negócio um pouco mais sensacionalista, tudo, mas ali não deixava de ser uma realidade, com uma voz totalmente grossa, falando diversos idiomas, e xingando, e apurrinhando o padre, e teve uma hora que voou a cadeira, pegou fogo na Bíblia também, do padre. André. Então eu fiquei sentado, quieto lá, só gravando. Eu não podia sair dali naquele momento. E fiquei, aquilo foi até 6 horas da manhã do dia seguinte. Foi a reportagem mais bombástica que eu fiz, que na realidade não foi nem policial, foi espiritual, né? Foi. Totalmente aproveitar? Espiritual. Mas, gente, eu tenho muita pergunta para fazer sobre esse caso específico. Se você ficou curioso com a história do exorcista, manda essa pergunta aqui que nós vamos perguntar para ele. Porque eu não posso deixar de abrir para o meu querido técnico sonoplasta que está aqui, apresentador do programa Oba Sertanejo. Boa tarde, Marcos Alves. Boa tarde, Mari. Boa tarde, André. Ô, André, deixa eu aproveitar o gancho aí, deixa eu te perguntar. Depois desse episódio, você não teve nenhum contato a mais? Porque geralmente, quando acontece esse tipo de coisa de você ter ficado lá, ou ele te atormentaria você no momento, ou pós, quando tudo aquilo acabasse. Comigo não aconteceu nada. Aquele espírito olhava para mim de vez em quando e só ria. Ele ria. Tipo assim, para ele, lá na concepção do espírito, pensar, o que esse idiota tá fazendo aqui? Acho que ele pensava isso, ele ficava na minha. O padre falou, fica quieto aí, vai gravando. Acho que ele estava até gostando daquilo ali, para aparecer, né? Sim. Aquela questão do egocentrismo, né? O mal tem muito dessas coisas, né? A gente sabe disso. Ô, André, deixa eu interromper, já aproveitando um gancho. Como é que estava essa pessoa? Ela estava deitada? Ela ficava andando? Não, ela estava sentada numa cadeira amarrada com correntes. Estava amarrada? Amarrada com correntes. Ela ficou toda machucada porque o corpo mexia toda hora para tentar escapar e não podia soltar aquelas correntes, porque se soltasse, sabe lá Deus o que poderia acontecer. Mas às vezes nem a própria corrente, dependendo do espírito que está lá, que não é só um, a própria corrente não seria o suficiente para segurar. Você falou do Exorcista, mas tem um filme chamado Invocação do Mal 2. E esse filme, ele é o mais próximo da realidade que a gente tem. Tanto que após o filme tem a cena do filme e a cena original. Com o áudio original de tudo que aconteceu. Porque o filme é baseado na história real. Então, aquele filme é o filme mais próximo que a gente tem do exorcismo. Quem quiser acompanhar.
Fica aí o convite. Tá aí a boa dica. Ninguém é melhor do que o Marcos também para entrar na conversa e falar isso aí, porque o Marcos está estudando para ser padre. Você sabia que o Marcos vai ser padre? Ele já fez, se não me engano, você fez filosofia ou fez teologia? Filosofia. Agora você já está indo para o curso de teologia e logo depois será ordenado padre. Ele se interessou também por causa disso. Será um sacerdote. Não sei se o Marcos vai ser exorcista, mas vai ser um bom padre, vai, eu tenho certeza. Não sei, porque às vezes eu sou um pouco medroso. Você sabe que eu vou falar da minha pessoa. Sabe quando eu era criança, eu tinha medo de assombração. Nossa, como que eu tinha medo de assombração. Acabava a força, a situação assim, e eu já ficava com medo. Você sabe que agora que eu cresci, que eu sou adulta, eu não tenho mais medo. Agora eu tenho pavor, André. Vamos pros comentários do pessoal na nossa live. Mas eu fiquei sabendo depois também, viu, Mariana, viu, Marcos? Que depois eu fiquei sabendo que aquela senhora, depois que passou aquilo, evidentemente que ela não se lembrava de nada, ela voltou à vida normal dela e foi muito feliz, deu tudo certo. O casamento dela foi reestruturado, foi restaurado e a vida seguiu, a fila andou, mas foi um episódio macabro mesmo. Eita, nós! Vamos lá pro nosso pessoal! Alô, alô! Ei! Alô, alô! Pessoal na nossa live aqui tá muito feliz e mandando mensagem. Olha lá, o nosso querido Júnior Alves mandando boa tarde. Andrezão é fera, hein? Mandando aqui pra nós. A Esvalta Rosa de Souza falando assim, boa tarde a todos da Rádio Nova 15. Eu sou de Piracicaba, né? Eu sou de Imbituba, Santa Catarina. Então seja bem-vinda, Esvalta. Que bom que você está acompanhando aí, escutando aí as histórias da profissão do nosso querido André. Olha lá, o Carvalho Casita tá mandando boa tarde, Mariana. Aqui é o Carvalho de Saltinho. Boa tarde, Carvalho. Que bom que você tá aqui conosco. Muito boa tarde a todo o pessoal lá da CT Usinagem que tá aqui acompanhando o programa, trocando ideias. Que bom vê-lo por aqui. O Binho Penha mandando aqui pra gente, ó. Binho Penha Neves. Boa tarde, gente. Mamãe é muito fã da Nova 15 desde o tempo do Marcão e o jornalista policial da Lomo. Hoje ela adora as matérias do André junto com o Diniz no Jornal da Manhã. Aí, Binho, também dá para acompanhar o Marcão, que o Marcão continua de manhã, hein, no Aoba Sertanejo. E o Binho tá falando que tá assistindo lá de Limeira. Um beijo especial pro pessoal de Limeira, todo mundo acompanhando. Limeira, terra da laranja. O Leonardo de Souza falou que ele tá falando do Belo Jardim, no bairro Santo Antônio. Tá certo. E vou pedir para você falar brevemente sobre a pergunta do Binho aqui, que ele tá falando assim, ó. Binho Penha, André conta aquele caso famoso do radialista Serginho Oba-Oba. Será que dá tempo de contar? Nós temos poucos minutos. Conta brevemente aí para nós. Dá para enxugar. Depois, uma outra oportunidade, a gente conta. O Serginho Oba-Oba trabalhava na Rádio Alvorada daqui de Piracicaba. A Alvorada não existe mais essa emissora, ela ficava na Alferes José Caetano. E em 1986 ele foi assassinado com 4, 5 tiros a queima-roupa na porta da rádio quando ele chegou para trabalhar. O programa dele era das 7 horas da manhã em diante. Ele era líder de audiência e naquela semana que ele morreu, ele tinha recebido 2 propostas, foi embora para São Paulo. Uma da Record e outra da Globo. Ele era um ótimo radialista, era piracicabano inclusive, né? Inclusive o nome dele de RG de batismo era Reinivaldo Ferraz. Serginho Oba-Oba era só um pseudônimo. E deram 4, 5 tiros nele antes das 7 da manhã na porta da Alvorada, que era a antiga rádio ali da Alferes José Caetano. Ele caiu e morreu, deixou a mulher viúva com 2 filhos e com 2 oportunidades foi embora para São Paulo porque era um radialista muito polêmico. Com a morte do Sérgio, Piracicaba ficou viúva naquela ocasião, porque ele tinha muita audiência. O corpo dele foi velado aqui no Coronel Barbosa, para você ter uma ideia. 75, 80% das pessoas que estavam lá eram tudo mulher. As mulheres ouviam muito o Sérgio. O programa dele era, bombástico de manhã na Alvorada. E eu estava na difusora com a equipe do Roberto, nós concorríamos com o Sérgio, né? E o Ibope variava. Tinha hora que a gente estava em primeiro, depois o Sérgio vinha, recuperava a audiência, jogava a gente para segundo, que ele era muito bom. Mas ele pegava pesado, né? Ele ia dizendo as coisas de uma forma inconsequente, e eu era amigo dele. A gente se encontrava na Rua do Porto, nos barzinhos, lá para tomar cerveja, tudo. Uma vez falei, Sérgio,
você precisa tomar cuidado que você está batendo em tubarões brancos. Ué, mas não é só bater em galinha morta, tem que bater em tubarões brancos, só que você está lutando contra o poder. Você precisa tomar cuidado. E ele nunca ligou. Ele achou que nunca ia acontecer com ele. E tombou morto com 5 tiros a queima-roupa na porta da Rádio Alvorada, na Alferes José Caetano, em 1986. Naquele dia, todas as emissoras de rádio de Piracicaba, em solidariedade à Rádio Alvorada, que eram co-irmãs, ficaram só tocando músicas religiosas e cancelaram toda a programação em respeito à morte do Sérgio. Aquele dia eu acordei para trabalhar, quando eu cheguei na rádio, o Roberto Moraes era o meu chefe, falou, vai fazer o que você não tem tempo de fazer nos dias normais, porque hoje ninguém vai trabalhar, porque mataram o Sérgio e tal. Não tinha celular naquele tempo. Quando eu saí de casa e que eu cheguei na rádio, que eu vi aquele clima fúnebre, tô vendo gente com cara séria, gente chorando, falei, o que aconteceu? Aí um cara que vendia pipoca ali na Praça José Bonifácio, era o Toninho, nunca mais esqueci dele, falou, André, mataram o Serginho Oba-Oba. Eu falei, eu não acredito. Aí fui na rádio, o Roberto falou, olha, está liberado, está todo mundo liberado, nós não vamos fazer mais nada hoje até amanhã, até o corpo dele ser sepultado. E o corpo do Coronel Barbosa, que ele tomou